falar um negócio, cara, não é fácil não. E aí vocês vão ver o vídeo do Nicolas xingando. Esse aqui foi o primeiro, tá? Dela falando de... Esse aqui foi o dela respondendo esse vídeo do Nicolas aqui. Eu acabei passando invertido, tá? Mas é porque também a reportagem do Metrópole estava toda confusa, estava fora de ordem. Mas aquele primeiro que eu passei, que ela colocou o vídeo e ela só escreveu, aquele foi de hoje, esse foi o de 3 dias atrás, depois da postagem dele, passando esse advogado falando no pânico. Vamos ver o Nicolas, eu vou colocar um pouco para frente, porque eu não tenho paciência para escutar ele. Então, vamos lá. Eu tenho mais do que certeza de que eu estou no caminho certo. Eu quero dizer que quando você, deputado, se preocupava em produzir um vídeo cheio de mentiras e protegendo aqueles homens que vão para a internet disseminar discurso de ódio, uma mulher era assassinada. Não adianta com essa cara de sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo que entenderam, o projeto não tem nada a ver com violência, com agressão, com até morte. Esse projeto é inteiramente uma forma de controlar o que pode exatamente. De 2003 a 2013, o governo do PT e o seu marido governou o Brasil. Não fui eu que fui presidente da República, como se o governo do teu marido e as mulheres horas no governo do, isso mesmo, não do Nicolas, do Lula. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Ou atacar outras mulheres, peraí, você deve estar me confundindo com o filho do teu marido, que te chamou de puta. Nunca vi uma nota sua, uma indignação, falando, olha, eu discordo disso, ele precisa ir pra cadeia, ele foi... Eu vou fazer vídeos, né? Vídeo bonitinho, editado. É muito babaca, né? Fala real, gente. Ai, meu, tá com inveja, né? Eu falo a verdade, e vocês a mentira, mas que eu não gasto 130 milhões de reais para poder ficar engajando na internet os conteúdos ridículos que o PT faz. Enquanto você se preocupava... Imagina que ele não engaja com dinheiro na internet. Imagina que um vídeo vai ter bilhões de visualizações num país com milhões de pessoas. Imagina! A gente trouxe aqui o Diego Abreu falando sobre isso, sobre o quanto ele gastou no Acorda Brasil para colocar uma equipe de marketing trabalhando para ele poder se promover em cima daquilo. Preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Você me confundiu com o Nicolás Maduro. Sou o Nicolas Ferreira. Não sou eu, mas o seu marido, que é amigo do Nicolás Maduro, e você recebeu ele todo feliz aqui no Brasil. Enquanto isso, esse mesmo governo estava lá espancando, estuprando, torturando mulheres no governo dele. Inclusive, quando a jornalista Délis Ortiz foi atacada pelo segurança ali do Maduro, quando ele veio no Brasil... Você e o Lula ficaram em silêncio, contra uma agressão feita a uma jornalista mulher. É a primeira vez que você ficou em silêncio, né? Até mesmo porque você não lembra do Silvio Almeida, que foi expulso do governo do Lula por ter ali cometido assédio sexual contra outra ministra mulher. E um cara vai cometer um crime no futuro, não dá pra poder prever. Mas sabe o que dá pra fazer após disso? Se manifestar, se posicionar. Foi exatamente isso que você fez, só que o contrário. Você simplesmente se solidarizou com a ministra, mas ficou em silêncio. Uma atitude do Silvio Almeida. Aí eu te pergunto, ele era ministro do Lula. Se ele fosse ministro do Bolsonaro, você ficaria em silêncio? Pois é. Isso não é defender as mulheres. Isso é defender as mulheres que te convém. E se silenciar quando não te convém. Usa o silêncio seletivo. Ou você não lembra das 3 mulheres que o Lula demitiu para poder abarcar homens do Centrão. Depois demitiu outras 2. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. E a outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida. Não, foi demitida porque ele estava gostando do seu trabalho. Então daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida para poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Foi teu marido. Vai falar que ele é misógino, não? Que ele tá silenciando as vozes, que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça para poder mudar. Lembrando que tudo isso é porque ele falou sobre a lei da misoginia. E ele está trazendo fatos anteriores para tentar dizer de que o governo é misógino e tudo mais. E nós estamos falando de uma legislação o qual ele está se manifestando de maneira contrária, está sendo misógino, sim. Então, como ele inverte os fatos a favor dele? Vamos continuar. Dar foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso para poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Tem agora a comissão do feminicídio em Brasília,
Inclusive, se o governo não quisesse, se a base governista não quisesse, essa PL da misoginia não estaria sendo pautada, porque a gente sabe da dificuldade de uma lei que favorece a mulher seguir nas casas do Senado. Então, só o fato dessa lei estar vindo à tona já diz muito sobre ela. Inclusive, teve também a inclusão do vicário, que é quando se utiliza a criança, os filhos, para provocar a mulher. Então, já teve também essa atualização esses dias na lei Maria da Penha. Então, assim, vamos primeiro conhecer o que está acontecendo e não ficar falando merda, ficar falando do Maduro, ficar falando do Silvio de Almeida, que ela não se manifestou. Nós estamos falando da lei da misoginia. Não vamos distorcer os fatos. Claro, tiveram essas questões são importantes ter uma manifestação? Sim, mas o assunto do momento é a lei da misoginia, tá? É isso, a qual ele se manifestou da maneira que se manifestou, inclusive atacou e chamou a primeira-dama de sonsa. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio... Ele está falando do discurso de ódio fazendo o discurso de ódio. Acho que é autoexplicativo, né? Também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas por conta desse discurso de ódio, que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também pode sofrer com isso. As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã, as vítimas do Hezbollah que são estupradas, as vítimas dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir. De novo, vamos lá. Islã. A gente trouxe o Sheikh Mohammed no DCM, quem acompanha o DCM, quem me conhece do DCM, eu sou produtora do Professor Viaro. Nós trouxemos há umas 3 semanas atrás um sheik, tá? Vamos lá, de novo. Uma coisa é você ter um governo teocrático que utiliza as leis da Sharia, que é utiliza as leis islâmicas, as leis do Corão na sociedade, tá? Então, você tem ali um governo que utiliza um código religioso como o seu código para governar o país, né? Para ser ali a sua constituição. Vamos colocar dessa maneira, tá? Beleza. O Islã, para quem conhece Islã, para quem tem amiga muçulmana, as mulheres, elas não têm que, por exemplo, sustentar uma casa. O dinheiro que a mulher ganha, ela pode trabalhar, mas o dinheiro dela é para ela. O dinheiro dela é para ela. Então, isso que ele está falando é islamofobia. E aí, o que acaba acontecendo? É intolerância religiosa. Porque o Corão exalta as mulheres. As mulheres, elas usam véu para quê? Para elas literalmente se resguardarem dos olhares da sociedade. Sociedade essa que faz o quê? Sociedade essa que faz o quê, Nicolas Ferreira? Que mata as mulheres. Que xinga, que chama a primeira-dama de sonsa na internet. Exatamente desse jeito. Pois é, desse jeitinho aí. Coisa que o Islã cuida para que não aconteça. De tanto que Maomé, que a paz de Deus esteja com ele, colocou e proferiu ali em suas palavras a proteção da mulher como sagrada no Islã. Então, antes de falar merda, vai entender o que você está falando, a diferença de uma teocracia que utiliza como seu código de leis a Sharia e a religião islâmica, os muçulmanos. Aprenda a separar as coisas. Não colocar tudo no mesmo balaio. Porque não é assim que as coisas funcionam. Não é que o Lula é amigo de terrorista, amigo de facção, e aí já mistura uma coisa na outra, aí já mistura o Brasil com o Egito, com Islamabad, com Teherã, já quer misturar tudo e falar que é isso aí. Aqui, a gente não está apoiando um governo teocrático. Nós estamos apoiando a soberania de uma nação. Eu sinto muito, né? Porque golpista não conhece o significado da palavra soberania e da autodeterminação dos povos. Né? Golpista não conhece isso. Golpista é lambibota.
de imperialista colonizador. É foda. Vamos lá. Com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que, na verdade, não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que, na verdade, está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres, e se elas morrem por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita, toma vergonha na sua cara, gente. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres, ao fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar o eleitorado. Quem defende Beth? Quem defende Beth? Quem que tá defendendo Beth? É então extrema-direita. É com financiamentos das Beths que a gente vai conseguir combater o crime organizado e fazer um sistema único para combate ao crime no nosso país. Quem defende Beth? Por que defende Beth? Porque é a Beth que financia a campanha. Olha só, gente, que impressionante. É só fazer as conexões. Agora, a lei da misoginia, no caso, qual é o governo do momento? Qual é o governo vigente? Na alteração da Maria da Penha pro vicário, nos aumentos da Maria da Penha das penas bases. Quem é? Qual é o governo eleito? Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição. Eu acho que só pode estar querendo me seguir, gente. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema não. E de fake news. Defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, isso é estupro, pedofilia, roubo seguido de morte, todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. E quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o teu partido, o partido do teu marido, do PT e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Votaram contra a proposta de fazer castração química para pedófilos. Votaram contra a proposta de fazer um cadastro nacional dos pedófilos. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática, mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo um L comemorando o fim da investigação. Vou fazer minha cara aqui assim. É brincadeira, né? É zoeira, né? O governo federal colocou à disposição no meu INSS para todos os pensionistas sobre os descontos das associações que teriam sido efetuados. Era só você consultar e fazer o requerimento. Já foram devolvidos 4 bilhões de reais, que seriam por volta de 70% dos valores. Para poder colocar os criminosos na cadeia. Eu estou defendendo a Maria Lúcia e essa outra idosa aqui que teve descontos indevidos, traduza-se para roubo, durante 30 anos da sua aposentadoria. Trabalho que ela fez a vida inteira, ralou, se sacrificou, para depois vir um partido de vagabundos como o do teu marido, e roubar e ainda comemorar, dizendo... Aqui dispensa apresentações, vocês acompanharam o programa aqui comigo, com o Zambarda, falando da CPMI, dispensa, né? Essa parte dispensa. Vamos tocar. Quando que acabou a investigação, faz o L. O que, no fim das contas, é mais prejudicial para as mulheres? Eu chegar e explicar um vídeo, dizer que não é sobre isso, que eles estão tratando sobre misoginia, ou homens e mulheres e partidos que roubam idosas, incluindo, obviamente, mulheres. Deputados do partido do teu marido fizeram habeas corpus pro STF, que pode soltar estrupadores e pessoas de crime organizado. Agora, o que coloca mais em risco essas mulheres? Eu chegar e falar, gente, estou fazendo um vídeo aqui para explicar que, na verdade, não tem nada a ver essa lei de misoginia, que, na verdade, você vai ser preso se perguntou uma mulher se ela tá de TPM ou não. Ou um partido e deputados do partido do PT que acionam o STF para poder soltar aí criminosos. Qual é a sua indignação, Janja? Cadê o videozinho aí que você... Você viu que ele mostra a reportagem rápido, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a reportagem que ele mostra. Eu vou até ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro a reportagem aqui. HC de petistas pode dar prisão domiciliar a estupradores e integrantes do crime organizado. Pedido enviado a Edson Fachin solicita benefícios a todos os presos que estejam doentes no país. Vamos lá, gente. Isso aqui, na verdade, é mais ou menos que nem o caso da prisão domiciliar do Bolsonaro, tá? Na verdade, não é um HC do PT.
Na verdade, esse pedido de prisão domiciliar do Bolsonaro, ele acaba beneficiando outros presos doentes no nosso sistema prisional. Porque aí eles podem entrar com requerimento, se eles estiverem doentes, para cumprir a sua prisão em casa, no caso de doença grave. Deu para entender? Deu para entender E aqui é da Veja, né? Reportagem da Veja. Então, a gente também não pode esperar muita coisa. Mas deu para entender? Deu para pegar qual que é a questão? Então, ele está falando aqui que a Gacete Petistas pode dar prisão domiciliar para estupradores e integrantes do crime organizado. Inclusive, esse aqui está falando que é de 2000 e... Deixa eu colocar maior, não sei se eu consigo colocar na tela. Mas está falando que é de 2026 essa reportagem aqui. Deixa eu ver. Não, é de 2020 essa reportagem. E aí? E essa prisão domiciliar que está acontecendo do mito? E essa domiciliar? É o mesmo efeito. É o mesmo efeito. É exatamente o mesmo efeito. Se o benefício foi dado para ele, tem que ser dado para outras pessoas do sistema prisional. E cabe aos advogados dessas pessoas ou associações que advogam para esses presos que estão no sistema prisional e que são doentes, entrar com uma medida para que eles tenham o mesmo direito do ex-presidente. Estrupadores e pessoas de crime organizado escolhem vocês. É igual, por exemplo, a Simone Tebet, que foi chamada de marionete do Lula, depois falou que o Nunes estava sendo misógino. Na cabeça de vocês, isso é mais pesado do que as 363 mortes de Yanomamis no primeiro ano de governo do Lula, que obviamente ali está incluído mulheres, e que quem comanda essa pasta é uma mulher, Marina Silva, e que vocês fiquem em completo silêncio. Ou seja, crianças e Yanomamis, adolescentes morrendo, isso daí não tem tanta atenção. Nossa, vamos focar aqui porque a Simone Tebet foi chamada de marionete do Lula e aí o Nunes misógino. Para piorar, depois que foi exposto em número aí altíssimo de mortes de Yanomamis, o governo simplesmente cancelou a divulgação desses dados. Quando vocês entregam um país de merda para as mulheres, também para os homens, né? Sem segurança, sem saneamento básico, sem educação, aumentando impostos, fazendo com que as pessoas briguem, pregando paz e amor, mas simplesmente fazendo o contrário. Então aí, gastando dinheiro dos homens e também das mulheres, pagadoras de impostos. E aí eu te pergunto, de que forma você está ajudando as mulheres aumentando os impostos? Enquanto você usa o dinheiro das pessoas, das mulheres, para poder ficar viajando em hotéis de luxo, em viagens internacionais. Está defendendo mulher assim? Que mulher que você está defendendo assim? É disso que o seu estado precisa. O segundo estado que mais... O número de homicídio de mulheres em 2024. Eu vou seguir aqui trabalhando. Isso, por favor, não pare de trabalhar. Inclusive, eu acho que você tinha que falar mais, Janja. Fala todo dia, vai em podcast, tem mais entrevistas. Bom, só para falar aqui sobre Bolsonaro, morte de Yanomamis por desnutrição cresceram 331%. O número de mortes por desnutrição de indígenas da etnia Yanomami aumentou 331% nos 4 anos do governo do ex-presidente, em comparação com os 4 anos anteriores. O aumento está registrado em dados obtidos com exclusividade pela BBC News Brasil por meio da Lei de Acesso à Informação. É isso. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!